Bom, nessa aula eu vou fazer a demonstração de três fórmulas de derivação. A primeira derivada da função e na x, que pelo teorema da 2 também vale e na x. Depois a derivação da fórmula de ln de x, que é 1 sobre x. E por último, a demonstração da fórmula de log de x na base a, que é 1 sobre x ln de a. Então hoje eu vou fazer a demonstração dessas três fórmulas para vocês. Bom, de início, então vamos iniciar a demonstração. Então, por definição, a derivada de uma função é o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, para f de x, que é igual a e elevado a x, temos. Bom, a função e na x ela é contínua em todo o seu domínio. Então, quer dizer que ela vai ter que ser diferenciável em seu domínio. Mas qual que é o domínio da função e na x? A função e na x ela possui como domínio. Bom, novamente, né, para f de x que é igual a e na x, nós temos que a função e na x é contínua para todo x pertencente aos reais. Então, essa função é contínua para todo x pertencente aos reais. Então, você pode fazer o gráfico da função, um esboço do gráfico da função que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Opa. Dá para ver o seguinte, né? Então, vou fazer aqui o eixo. X, o y, né? Quando for zero, vai passar no 1. E você vai ver que essa função aqui, ela vai vir, vai passar aqui e vai embora, tá? Então, o gráfico de uma função exponencial, vou tentar fazer melhor aqui, pessoal, meio difícil de fazer aqui. A função exponencial tende a zero quando x vai para menos infinito e ela vai explodir para mais infinito quando x vai para infinito. Então, quer dizer que é uma função que é contínua para todos os reais, porque ela não possui quebras nessa função, né? Então, em resumo, se ela não possui quebras, quer dizer que o limite de x tendendo a p da minha f de x sempre vai ser igual a f da função no ponto P para todo x pertencente aos reais. Porque isso é a continuidade de uma função. Então, quer dizer que essa função é contínua. Se ela é contínua, pode vir a ser diferenciável. Então, agora nós vamos encontrar se essa função é ou não é diferenciável. Então, para f de x, que é igual a e na x ser diferenciável ou derivável, temos que f' de x vai ser o limite de h tendendo a zero. Bom, f de x mais h, mas quem que é f de x mais h quando e elevado a x? Então vai ser e elevado a x mais h. Menos f de x, que é e na x, sobre h. Então, agora, isso vai ser o limite de h tendendo a zero. Posso escrever isso como e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Então, isso vai ser o limite de h tendendo a zero. Coloco e na x evidência, e elevado a h menos 1 sobre h. Então, o limite está sendo tomado para h e não para x, então eu posso tirar o e da x para fora, e isso vai ficar o limite de h tendendo a zero, e elevado a h menos 1 sobre h. Bom, agora vem o pepino, né? Agora eu tenho que resolver esse limite. Mas como é que eu faço para resolver esse limite? Né? O limite de h tendendo a zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer uma mudança variável. Fazendo que u é e elevado a h
menos 1, então se eu tenho que o u é e elevado a h menos 1, então o u, quando h é igual a zero, vai valer zero. Se u é e elevado a h menos 1, quem vai ser h? Então a gente vai ter que isolar, né? Então vai ficar e elevado a h é u mais 1. Mas se eu quero tirar o h daqui, eu tenho que usar a função inversa da exponencial, porque toda função, quando aplicada a sua inversa, é o próprio argumento que está lá dentro. Porque a função, quando aplicada a sua inversa, o que acontece, né? Você tem aqui a função, aqui você tem o domínio, aqui você tem o contradomínio da função, a imagem, né? Coisa bem simples. Então a função ela vai levar um ponto do domínio para a imagem, outro ponto do domínio para a imagem. A função inversa vai levar um ponto da imagem para o domínio, da imagem para o domínio, desde que a função seja pelo menos injetora. Como essa função é uma função injetora, então quer dizer que ela é inversível. Mas quem é a função inversa da função exponencial? A função inversa da função exponencial é a função ln, porque log, então esse aqui eu vou fazer um obs aqui, né? Porque eu tenho que log de x na base e é igual a y, c e somente c, e elevado a y, que é igual a x. Então, quer dizer que log de x na base e é igual a y, implica que e elevado a y é igual a x, assim como e elevado a y igual a x implica nisso. Então, quer dizer que um é a função inversa no outro. Agora, quem que é log de x na base e? A gente simplifica isso falando que isso é ln de x. Log de x na base e nada mais é do que ln de x. Então, ln de x igual a y, se somente c, e elevado a y for igual a x. Então, isso é a função ln. Agora, o que acontece? Como eu quero arrumar aquele limite, esse daqui, né? Específico, então eu vou tirar o ln dos dois lados. Então, vai ficar aqui ln de elevado a y, que é igual a ln de 1 mais 1. Então, ln de elevado a y, estou usando a função inversa sobre a própria função, vai dar um argumento que é h, isso aqui vai ser ln de 1 mais 1. Agora, substituindo no limite, temos. Então, quer dizer que esse limite que a gente tem anteriormente aqui, que é esse aqui, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, né? Que a derivada de x vai ficar e elevado a x, limite de u tendendo a zero, u sobre ln de 1 mais 1. É isso que vai acontecer. Agora, e elevado a x, eu vou pegar esse u que está em cima aqui, ó, e vou jogar ele dividindo. Vai ficar limite de u tendendo a zero, de 1 sobre u, ln de u mais 1. Então, quer dizer que isso aqui vai ficar e na x, limite de u tendendo a zero, 1 sobre ln de u mais 1, elevado a 1 sobre u. Mas como que o professor jogou esse cara para cima? Por propriedade do logaritmo, né? Então, vamos fazer um aspazinhos aqui, né? Lembrar a propriedade do logaritmo. A log db na base c é a mesma coisa que log db elevado a na base c. Então, isso é uma propriedade da função do logaritmo. Então, eu usei essa propriedade para chegar nesse cara aqui, né? Bom, agora o que acontece? Agora a gente pode lembrar que o limite de uma função composta é o limite da composição. Então, quer dizer que eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse limite aqui e vou jogar para dentro do ln. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre ln do limite de u tendendo a zero, u mais u elevado a 1 sobre u. Mas esse limite lá anteriormente, nas aulas de limite, eu acabei mostrando que esse limite aqui, ó, ele é quem? Ele é exatamente o número de Euler. Esse limite é o número de Euler. Então, o que acontece? Agora eu tenho e elevado a x, 1 dividido por ln de e. Mas quanto que vale ln de e? Se ln de x é log de x na base e, então quer dizer que ln de e quem é? É log
de E na base E. Tá? E isso é igual a Y. Então, quer dizer que log de E na base E é igual a Y, se e somente se E elevado a Y for igual a E. Então, quanto que vale Y? Y tem que valer 1. Então, quer dizer que ln de E vale 1. Portanto, a derivada de E na x é o próprio E na x. É lógico, pessoal, essa demonstração não é uma demonstração simples, ela requer muita matemática básica, muito conhecimento de matemática básica, mas não é impossível de ser feito. Tá? Na sequência, eu vou fazer demonstração de outras fórmulas de derivação.